Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, começamos o tempo comum, né? Já desde o batismo do Senhor, né? Mas agora, digamos assim, primeiro domingo, tempo comum, claro, mas é o segundo, mas nesse domingo, então, começamos, né, esse tempo comum, quer dizer, nesse início, né, do tempo comum, nada mais, sim, como é que eu posso dizer, nada mais propício, né, do que falar sobre a vocação. Aí é sobre isso que a liturgia deste domingo nos fala. Então esse evangelho é o evangelho dos primeiros discípulos, né, onde João, João Batista, né, novamente se encontra com Jesus. Ele está com dois de seus discípulos, né, João Batista, e este fala, né, diz, né, para esses dois discípulos que Cristo, né, é o Cordeiro de Deus. E eles seguem Jesus, né, e Jesus vai chegar no momento e vai perguntar para eles o que eles procuram, né, e eles perguntam Cristo, né, onde moras e tudo, e eles vão, né, para casa de Jesus, e depois André apresenta Pedro, apresenta Cristo a Pedro. Então, né, como eu já disse, né, em todas as leituras está muito presente isso, a questão da vocação. A nossa vocação, primeiro, é a santidade, né? Mas é uma vocação, essa santidade é um desejo, né, de nós sermos felizes, né? Esse, como que uma ânsia interior, nós sermos felizes, de nós nos realizarmos. É um desejo do nosso coração, né? Que ele, quando João Batista aponta, né, a Cristo, para os discípulos, eles vão, né? Ou seja, é um desejo do coração, essa realização, que é a santidade, né? Não há realização plena fora da santidade. E mas a gente, né, pode ir atrás de Cristo, né, que é a nossa realização, nosso amor, mas Cristo nos faz essa pergunta: o que procurais? O que nós procuramos em Cristo? Será que é um curandeiro, um milagreiro, alguém que simplesmente atende os meus pedidos? Ou é o nosso Deus, nosso mestre, nosso modelo, nossa vida, nosso amor? O que é Cristo para mim? O que eu procuro em Cristo? Ele é o nosso mestre, né? Vai nos dizer os discípulos, né? Mestre, onde moras? Cristo é chamado de mestre, né? E é bonito, né, que ali na tradução da liturgia não acaba se perdendo um pouco o simbolismo, mas quando é as horas romanas, né? Antes ali na liturgia, ali na palavra aparece 4 horas da tarde, né? Mas nas horas romanas é 10 horas, né? Cristo é chamado de mestre. Da hora décima, né, que seria as 4 horas da tarde, né, tem esse simbolismo dos 10 mandamentos, a lei, né? E Santo Agostinho vai nos dizer isso, né? Esse simbolismo, né, que agora chegou o tempo de cumprir a lei, não por temor, por medo, mas por amor, né? Por amor. Cristo é o mestre, Cristo é o nosso mestre. E ele ensina tanto com tanto com os seus ensinamentos, né, com o que ele tem para nos dizer, mas também com a sua vida, né? Esse é o verdadeiro mestre, né, que ensina também com os seus ensinamentos, mas também com a sua vida. E por isso ele é modelo, né, modelo para a nossa vida. Ele é o sumo modelo, como que paradigma da nossa vida, o qual a gente tem que, né, o nosso ideal, o qual nós temos que
como que modelar a nossa vida a partir de Cristo, né? Ele é o nosso mestre, é Ele que nós procuramos, é Ele que nós devemos buscar, né? Para que nós também possamos nos tornar mais Ele. E nós procuramos Cristo e Ele quer estar conosco, né? Foi para isso que Ele veio, né? Para nos dar, para nos restituir, né? A nos tornar filhos de Deus, né? E nos restituir esse convívio divino, né? Ele quer estar conosco, Ele quer nos levar para a sua casa, né? O céu. Ele quer nos trazer conosco. Ele nos ama, né? Mas que nós não merecemos nada disso. Ele nos ama e quer estar conosco. Nos convida à sua casa, né? Porém, né, para que nós possamos ir à sua casa, né, a gente precisa ir e ver, né? E o que é esse ir e ver, né? Vai nos dizer Orígenes, né, que quando Cristo nos convida a ir, ele está nos convidando às obras, né, às boas obras. Ir, né, segui-lo nas boas obras. Quando nos convida a ver, ele nos convida à contemplação, à oração, né, essa oração que vai nos dar também cada vez mais força para as nossas ações, para segui-lo, para nos transformarmos cada vez mais nele e nos transformando cada vez mais em Cristo. Seremos cada vez mais realizados, mais santos, mais felizes. E para terminar, vamos falar da vocação de Pedro, Pedro, né, como foi chamado, né, por André, né, que quis e que disse que mostrou Cristo a Pedro, ou Pedro a Cristo, né? E é interessante, né, que ali na passagem diz que Cristo olhou bem para Pedro, né? Ou seja, como que fixou o seu olhar em Pedro, né? E todos nós temos a nossa vocação específica, talvez, né, temos um matrimônio, a vida religiosa, ou talvez a vida sacerdotal, né, ministerial. Mas essa vocação, né, a gente vai descobrir, né, no contato com Cristo, né, nesse estar aos olhos de Jesus, né, na oração, estar com Ele na oração. É aí que a gente vai descobrir a nossa vocação. É que Pedro, quando estava aos olhos de Jesus, né, Cristo fixou bem o olhar nele, ele disse: Tu és Cefas, tu és Pedro, ou seja, tu és a pedra, né, o qual eu vou depois, né, vai firmar a igreja, né? Essa é a pedra, né? Essa é a vocação de Pedro, né? E ele como que descobriu isso aos olhos de Jesus, né, na oração. Então, tenha um ótimo final de semana, abençoado final de semana. Peço que se inscreva no canal, que deixe o seu gostei, o seu comentário. Até o próximo final de semana.